Fala, Enfers, tudo bem? Aqui, professor Giovanni Vicente, em mais um podcast. E antes da gente começar, vocês perceberam que a gente está com um horário novo, hein? Então, nosso podcast é toda quarta-feira às 9 horas agora. Então, não se esqueça, hein? Coloca o despertador aí e não vacile em perder esse episódio do podcast. E hoje, o nosso podcast, ele tá incrível. Para dar uma diquinha aí para vocês, olha aqui, ó. Opa! Olha aqui, então já é um spoiler do que a gente vai ter hoje aqui no nosso podcast. Antes, se inscreva em Anchor, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente aqui no canal do YouTube, curte, comenta, marca aí os seus amigos, seus colegas profissionais para adquirir também conhecimento junto com você. E lembrando que também estamos no Spotify, então você vai correr a sua maratona? Escuta o podcast Fala Anchors. Vai dirigir? Escuta o podcast Fala Anchors. Mas cuidado para não causar um acidente em Anchors. Então, segurança em primeiro lugar. E Tiago, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Cara, eu admiro muito você, admiro muito o que o GAT representa para nossa região. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Joia, eu que agradeço, Giovanni. Boa tarde a todos aí. Fico muito feliz de estar aqui, tá? E parabenizar você também, assim, pela estrutura, pelas suas ideias, né? Eu te acompanho há pouco tempo, mas vejo que pelo tempo que eu te acompanho, no que você faz, você é dedicado, você é uma pessoa que corre atrás e procura fazer algo de qualidade. Então, por Não. isso que eu estou aqui hoje, porque eu botei fé no teu trabalho. Não, muito obrigado mesmo. E lembrando, hein, gente, né? Ele botou fé mesmo, porque é um dos patrocinadores também aqui do podcast. Então vamos acompanhar lá o GAT, tá? Nas redes sociais e vai ter novidade aí para vocês. Tiago, né? Quem é o Tiago? Né? Fala um pouquinho, qual é a sua formação, como que você veio parar aqui hoje, porque a gente sabe que você é um dos CEOs aí do Grupo GAT. Mas como que você chegou até lá? Joia. A trajetória é grande, viu? Eu entrei em 2003, que eu conheci a urgência e emergência. Eu não trabalhava diretamente com ambulância, né, com a PH, mas eu trabalhava no mesmo setor. Eu trabalhava nas endemias e, e a gente dividia pátio com as ambulâncias. E ali eu via o pessoal comentar, né? Foi num atendimento, alguma coisa assim, voltava falando daquilo, e aquilo foi me despertando o interesse de como era atuar com a PH na urgência e emergência. E no ano seguinte, acabou surgindo algumas oportunidades de isso há 20 anos atrás, né? Então, assim, ó, sai um acidente, precisava de alguém para ajudar. Naquela época não existia SAMU nos municípios menores, né? Era só em Ribeirão Preto. E, ó, você não vai lá para ajudar o fulano, para ajudar o motorista, assim, assim, e eu entrava dentro da ambulância e ia, chegava lá, ajudava tudo, e assim, por uns 3, 4 anos eu dividi aquele setor ali e aprendi a gostar. Na primeira oportunidade que surgiu um concurso para motorista de ambulância, eu prestei, passei e comecei a trabalhar, lá em 2007. E, a partir disso, comecei a trabalhar, mas de certa forma, quando eu fui ser motorista mesmo, de carteirinha registrada ali, fiquei um pouco frustrado. Porque eu achei assim, pô, vou ser motorista de ambulância, cara. Vou chegar lá, uma capacitação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E simplesmente me entregaram a chave da ambulância e falaram assim, ó, vai lá e busca um paciente. Eu falei, peraí, como? Assim, né? Não me senti preparado. Mas assim começou. E depois, no ano seguinte, na oportunidade, eu fui o primeiro a ser chamado, e no ano seguinte entrou mais 2 colegas, o Rodrigão, que hoje é meu sócio, e o Ricardo Magalini, que é o coordenador dos motoristas do SAMU aqui de Ribeirão Preto hoje. E, e eles já vinham de uma escola, né, que era o resgate rodoviário, que tinha já um conhecimento. Eles falaram, cara, você é novo, na época eu tinha 19 ou 20 anos, No. você tem muito para aprender, vai fazer um curso, é ambulância, atendimento, não é só isso. Existe técnicas que você vai melhorar, tal. E eu procurei alguns cursos aqui na época, não encontrei nenhum. São Francisco oferecia cursos, né, o São Francisco Resgates, mas era limitados para os profissionais do São Francisco mesmo, né? Eles não abriam para inscrições. E o que a gente fazia? Eu e um outro colega, a gente pegava férias, ia para São Paulo fazer curso lá.
ficava na casa da minha tia, ou às vezes ficava em hotel, e assim começou a surgir a capacitação e eu vi a necessidade que não era só aquilo, né, era necessário aprimorar para atender. Costumo dizer nos cursos que o paciente não precisa de boas intenções, o paciente precisa de um profissional treinado, uma pessoa técnica para atendê-lo. E em 2011, regionalizou o SAMU, o programa não ficou só em Ribeirão Preto, né, o SAMU é um programa federal, administrado pelos municípios, e regionalizou. Os 25 municípios ao redor de Ribeirão Preto começaram a entrar no consórcio SAMU. E teve a prova, o concurso para a cidade de Sertãozinho. Aquele concurso eu tenho que passar para condutor. E eu prestei, passei, e eu entrei no SAMU em 2011, como socorrista, condutor socorrista. No ano seguinte, eu comecei a cursar o técnico de enfermagem, e trabalhava em 2 serviços, trabalhava num resgate particular nessa época, e entrei no SAMU. Fiz 2 anos do técnico de enfermagem, aí me formei em dezembro, e em maio de 2015, essa empresa que eu era condutor, a privada, acabou me chamando para trocar de cargo. Saí de técnico de enfermagem e saí de motorista e para técnico de enfermagem. Vamos já esclarecer já um ponto aqui agora, né? Condutor socorrista ou motorista socorrista? Na verdade, assim, a função é a mesma, né? O conduzir ou dirigir, ele vai mudar assim, a nomenclatura. Mas qual que seria a função? É aquele profissional motorista, né, de profissão, ou seja, ele tem que ter uma habilitação profissional, um curso de capacitação do Detran, que é o CVE, o condutor de veículo de emergência, e uma capacitação em atendimento pré-hospitalar. Então, esses são os requisitos mínimos para ser um condutor ou motorista socorrista. Então eu posso chamar de qualquer forma. De qualquer forma. Porque eu vou confessar, quando eu entrei no APH, o pessoal falava assim, eu me referia ao condutor, ao motorista. Eu falei assim, não, a gente é socorrista. Eu falei, mas não é o condutor também? Então você sempre fica na dúvida, como que você tem que chamar o profissional? Porque o enfermeiro, a gente é o enfermeiro, o médico, médico, né? O técnico, técnico, mas e o motorista? Ele é só apenas o motorista, ou é um motorista com treinamento ali de primeiros socorros, ou este curso que ele fez, ele já é socorrista, então não se chama motorista? Então, tipo, é confuso, então... Por que disso? Vou te explicar o porquê. Há uns 15 anos atrás, uma empresa grande aqui da nossa região contratava-se os condutores e titulavam como socorristas. Então, os brevês, tudo vinha como socorrista. Então, aquilo ficou titulado, que o condutor ele não seria chamado de condutor, seria chamado de socorrista. Porque, teoricamente, o socorrista é todo aquele que socorre. Então, nós temos o condutor socorrista, o técnico de enfermagem socorrista, o enfermeiro socorrista e o médico socorrista, né? Então, o socorrista em si é todo aquele que socorre, e assim das suas profissões. Mas só voltando um pouquinho, que aí eu pulei um pouco aí na parte de anos, em 2011, quando começou a regionalizar o SAMU, o que aconteceu? A coordenação regional precisava capacitar esse pessoal da regional. Foi onde surgiu o GAT, que aí você perguntou como que tinha surgido, né? E o então coordenador regional tinha trabalhado com o Rodrigão, meu sócio. E falou para ele, você tem como dar uma mão aí, porque só o núcleo de educação de Ribeirão não vai dar conta, são 25 municípios, a maioria das prefeituras está pegando o técnico de enfermagem, o condutor que já atua nas ambulâncias tipo A, né, as branquinhas que o pessoal conhece, e o pessoal da enfermagem do posto vai tripular a ambulância que recebeu do SAMU e vão fazer atendimento, mas o pessoal precisa de uma capacitação, de uma imobilização, de uma retirada de uma extração veicular, né? Então, assim, coisa simples. E aí a gente começou a ir na regional. Cada sábado nós íamos num município diferente. Porque o Rodrigo falou, vou precisar de alguém que me auxilie. E como nós já tínhamos trabalhado junto, ele me indicou. Então nós íamos, a nossa RT, o Rodrigo e eu, e ele sempre pedia pra gente escolher mais um, para ir diversificando. Cada sábado levar uma pessoa diferente, para estar nessa inclusão também. Só que aí chegava o seguinte, cara, eram 25 municípios. A gente chegava num sábado, falava sobre mobilização, as técnicas de rolamento, e uma coisinha mais, uma coisinha ali. Pessoal, mas e aquilo outro? Gente, não dá para voltar, né? Assim, vai demorar pra gente voltar, porque a gente ainda tinha um monte de município para ir. E nós íamos pela regional.
E aí eu falei pro Rodrigo, cara, esse pessoal tá sedento de conhecimento, eles tão querendo, sabe? E a gente precisa fazer alguma coisa para solucionar esse problema. E se a gente abrisse uma empresa, cara, para dar esse curso aí pro pessoal, para ver se o pessoal tem como uma referência Hum. de um local que eles possam ir treinar alguma coisa. E falou, bacana, cara, ele também gosta disso. Aí a gente precisava de uma responsabilidade técnica, porque isso foi em 2012. Nós éramos somente condutores, nós não tínhamos nenhuma outra formação. E na época tinha um médico que trabalhava conosco no SAMU, eu trabalhava no suporte avançado, mas mesmo assim ele era uma pessoa muito acessível, que era o Dr. Leandro Mota, que hoje é o coordenador regional aqui do SAMU, na nossa regional de Ribeirão Preto. E nós conversamos com ele para ver a possibilidade dele ser o nosso responsável técnico, não na sociedade. Era tipo assim, né? Ó, quanto você cobra para assinar nossa responsabilidade técnica, né? E ele falou, cara, aquele jeitão carismático É. dele, por que não eu entrar na sociedade com vocês? Ela falou, ah, doutor, o senhor vai querer aí uns 95%, vai sobrar uns 5% para mim e pro Rodrigo, né? Ele, não, cara, eu sempre gostei disso também. Vamos, te divide em partes iguais aí. Ah, a gente ficou assim, né? Eu falei pro Rodrigo, a esmola tá demais, hein? Mas assim, depois a gente foi conhecer mais, a gente se conhecia ali há alguns meses, né? A gente foi ver que realmente ele é uma pessoa que eu devo muito a ele, porque ele abriu muitas portas pro GAT, abrindo mão do que seria o justo financeiramente para ele no início, né? Então, às vezes, nós tínhamos curso que ele ganhava igual a gente, né? Ali começando, e quantas vezes também a gente não pegava nada pra gente, falando financeiramente. Tudo que entrava, a gente investia em equipamento e material, e assim surgiu o GAT. A primeira turma foi só desse pessoal conhecido, e graças a Deus, dia 21 desse mês, a gente completa 12 anos 12 anos. de GAT. Depois foi abrindo o leque para cursos, né, voltado para resgate e salvamento, não só a PH, também voltado para urgência e emergência do intra-hospitalar. Tivemos agora a nossa primeira turma aberta do curso de urgências pediátricas Eu também. vi. Então, assim, foi assim que surgiu a empresa. Depois vieram... Na verdade, surgiu junto, né? O André e o Edival, que estão desde o começo aí, já há 12 anos com a gente. E logo em seguida também veio o Cabo Braga, né? O André Braga, que é enfermeiro, bombeiro. Então a gente acabou Ampliou. unindo aí. Tava conversando com a Amanda no episódio anterior. A gente tá falando o quanto que o interior nosso tem profissionais de excelência, né? E que a gente acaba não demonstrando isso. Então, o intuito do meu podcast também é trazer, né, essa visão da potência que o interior é. Porque, na minha opinião, não sei se você vai concordar, né? Não é uma questão só falando do GAT, né? Mas quando a gente fala de curso de capacitação, né, de trazer essa experiência profissional, o interior ele é bem limitado, porque tecnicamente a gente só ouve só o GAT, só quando a gente fala de um curso de urgência e emergência, tecnicamente a gente só está se referindo a vocês. Se tem algum outro curso que a gente precisa fazer em outra área, a gente tem que ir para fora fazer. Não que é errado, mas o quanto que a nossa região ainda tem essa carência ainda de empresas mais capacitadas. Porque eu não sei se você concorda, se você tem essa visão. Mas realmente, eu recém-formado, então eu fui buscar conhecimentos e a maioria dos cursos que a gente tinha aqui era o GAT que apresentava, né? Então, o quanto que o GAT é importante para a região de Ribeirão Preto, né? A potência que vocês se tornou e começou tecnicamente no pátio ali, né? Do atendimento ali da ambulância ali. Exatamente. Começou e surgiu o GAT. Então, eu vejo que vocês têm realmente uma questão muito importante, assim, de formação de profissionais, né? Então, a qualidade assistencial nossa, eu acho que vocês trazem isso, né? Igual, por exemplo, vocês acabou de abrir um curso agora de emergências pediátricas, né? Uhum. Então, eu acho que é importante pra caramba, cara, tipo, ter esses profissionais dispostos, né? Então, ver, porque foi o que você acabou de falar, né? Você viu que o pessoal tava carente de conhecimento e você, assim, não, eu sou capaz, né? A gente tem essa possibilidade, então vamos ofertar isso. E surgiu o GAT, né? Então, parabéns mesmo aí
como eu posso falar? Pela iniciativa, cara. Porque é de inspirar. Eu pego isso pra mim, pro meu podcast também, por tudo aquilo que eu faço. Ouvir, né? Eu fui conhecer um pouco a história de vocês, porque até então eu não sabia, quando eu trabalhava na UPA de Sertãozinho, aí vocês foram dar o curso de RCM. RCM? RMC. RMC. Né? Aí lá vocês falou um pouquinho da trajetória, eu falei assim, pô, não sabia que tinha tudo isso por trás, não. Né? O primeiro contato que eu tive, não sei que você vai lembrar, vocês foram na minha faculdade fazer a Semana da Enfermagem? Não sei se vocês lembram, na São Luís, em Jabuticabal. Lembro, Foi acho em que o tema... 2017, 2018, por aí. É, aí eu lembro... Não, essa foi Bebedouro, eu tô fazendo confusão, mas... É que assim, vai ser tanto Cara, lugar que a gente vai, cara. Não, mas eu tenho a foto, eu vou mandar depois pra você, cara. Vocês foram lá, eu que tava organizando a Semana da Enfermagem, aí eu entrei porque todo mundo falava muito bem de vocês, a minha professora Gabriela falava muito bem de vocês, e os alunos do último ano falavam, nossa, a gente vai se formar, a gente precisa ir lá fazer o sala de emergência do GAT. Eu falei, mas quem é o GAT? Mas quem é o GAT? Aí a gente foi pesquisar, assim, não, os caras é top, e é lá de Ribeirão Preto, aí eu fui descobrir que aí vocês atuavam no SAMU de Sertãozinho, falei, tá lá perto de casa, então. Aí eu entrei em contato, aí vocês foram e foi uma das maiores palestras que a gente teve lá, que a gente pôde organizar. Então, muito obrigado mesmo. Então, você não lembra, mas eu lembro disso daí. Eu tava nesse dia, não? Porque às vezes... Tava você, o Mota e o enfermeiro, o grandão. O Braga? É o Braga. E o Braga. E vocês três. Ah, bacana. Então, assim, eu vejo naquele momento como de extrema necessidade isso daí, porque a gente tinha um momento ali de pessoas que iam iniciar num SAMU, cara. O SAMU é uma instituição, assim, de respeito, é uma instituição que, às vezes, é o último recurso de esperança que uma pessoa tem quando vê uma ambulância do SAMU chegando. Às vezes, tá naquela situação que, tipo assim, não sabe mais o que fazer e o último recurso é ver uma ambulância do SAMU, a ambulância do bombeiro chegando. E hoje o grupo ele é formado basicamente por isso, né? Nós temos um médico, nós temos 2 enfermeiros, tem mais 2 que estão em formação, que nem o Edival e eu, a gente se forma o ano que vem. O Braga, ele é bombeiro militar e técnico de segurança, a gente tem bombeiro civil, então é um grupo que aborda todo mundo, né? Hoje a gente já tem algumas empresas também que ministram curso, né? Que estão aí em crescimento também, que eu não vejo como concorrentes, eu vejo como, assim, há campo para todo mundo. Inclusive, tem um bom relacionamento com alguns, né? Às vezes a gente tem até algumas parcerias, hoje a gente divide até centro de treinamento. Então, eu vejo, assim, que o importante é a gente pensar lá no final, pensar no paciente, tá? E quando a gente pensa na nossa, vamos dizer assim, matéria-prima, que é o paciente, a gente não pode pensar nessa briguinha de concorrência, alguma coisa assim. A gente tem que se unir, na verdade, para capacitar o bom profissional, porque essa é a necessidade que a gente precisa, que o paciente precisa. Então, tudo aquilo que refletir no paciente, eu vejo de bons olhos, e não tenho nada para ter atrito, não. Não, compartilho. Eu acho que o resultado final é a comunidade mesmo, é o Sim. paciente, né? Não importa o quanto você estudou, o quanto você investiu, se aquilo não for ajudar o produto final, tecnicamente o paciente em si, né? Agora você está fazendo enfermagem, né? Você está se Isso. formando, ou seja, percorreu toda a área aí. Sim, comecei como condutor, né? Lá na tipo A. Depois fui trabalhar com ambulância do tipo B. Depois passei para o SAMU, fui para tipo D, que são as USAs, né? UTI móvel. Depois eu saí de Sertãozinho em 2021 ou 2, que foi quando eu entrei na Prefeitura de Ribeirão, em 2021. E fui para o SAMU, no SAMU de Ribeirão Preto, que eu estou há quase 3 anos na função de técnico de enfermagem. E paralelo a isso, eu sou administrador e também o responsável financeiro do GAT, né? E assim a gente vai seguindo a vida. Que vem. Então, não tem outra área, é urgência e emergência. Urgência e emergência há quase 20 anos. Há quase 20 anos não, se a gente pegar esse período aí que eu fiquei lá no mesmo setor e às vezes ajudar um atendimento ou outro, já deu os 20 anos. Ou seja, se formando não tem um pezinho ali numa estética ali, no... A gente nunca pode falar o nunca será, né? Porque quando eu fiz o técnico de enfermagem, eu falei, não, eu não vou atuar como técnico de enfermagem. Meu objetivo de fazer técnico de enfermagem é justamente
me auxiliar em ser um condutor socorrista melhor. Eu tenho um conhecimento do porquê eu estou fazendo isso. Durou 5 meses. Olha eu lá no resgate, só que acabei indo para um resgate privado, né? E por lá fiquei por 7 anos e saí só quando eu entrei na prefeitura de Ribeirão. Certo. Com toda essa sua experiência, né, e essa ideia do que é o GAT, né, o que isso tem refletido para a comunidade, né, entrando um pouco aí nesse requisito, né, porque quando a gente fala de treinamento, muitas vezes a gente fala desse treinamento muito mais voltado para o profissional, né, de capacitar este profissional para atuar dentro das instituições hospitalares ou pré-hospitalares, mas a gente não se fala tanto assim a importância da educação em saúde para a comunidade, né? Então, como que você vê essa importância desse treinamento para a comunidade? Eu acho que assim, a gente vem falar agora bem numa situação propícia. A gente teve nesse final de semana mortes por obstrução de via aérea, ou seja, pacientes engasgados. E eu costumo dizer o seguinte: o engasgo e a parada cardiorrespiratória são 2 emergências que o serviço de atendimento público, né, ou privado, que seja, o profissional de saúde que vai atender, ele já chega atrasado, por mais rápido que ele chegue, tá? Porque é uma situação que a emergência começa no ato daquele agravo. Então, uma pessoa com via aérea obstruída, ela começa a parar de respirar ali, tá? Então, ela não tem a troca gasosa para se manter vivo, vamos dizer assim. A evolução é esse engasgo, essa obstrução, a parada respiratória, cardiorrespiratória e óbito. Se não tiver alguém que faça uma intervenção nessa pessoa ali de início, de repente que chegue o SAMU, que chegue o bombeiro, aí com 7, 8 minutos, que seria rápido, né? Quem fica aí 7, 8 minutos sem respirar? Ninguém. Hã? Pergunto pra você aí. Fica 7 minutos, fica metade, fica 3,5 sem respirar. E aí depois você vai me contar aqui como foi sua experiência. Você tem que falar, Dificilmente essa consegue. questão dos minutos, não sei se você ficou sabendo do senhorzinho que parou na igreja lá em Sertãozinho? Chegou para você? Não fiquei sabendo. Estava a gente lá, né? Você conhece a igreja menonita, lá em Sertãozinho? É ali perto do centro? Isso, que fica ali na Sebastião Sampaio, Sebastião eu Sampaio, acho, sei, se já não passei em enganado. frente. Então, eu frequento lá. Domingo normal, né? Ele subiu lá à noite, um culto cheio lá, tinha mais ou menos umas 150 pessoas, subiu lá em cima para dar um testemunho lá, sentou, no que sentou, parou. Aí ele chamou o médico, tinha um médico cardiologista, o Jonathan, né? O Jonatas. Aí ele acabou indo lá, reconheceu que era uma parada, já colocou ele para fora, na calçada eu e ele, RCP, Suporte Básico de Vida. Vamos lá, pá. E isso, se você for pegar lá a localidade da igreja, né, descendo é o corpo de bombeiro, Sim. né? Ou seja, E reto a Santa Casa. e reta a Santa Casa, 7 minutos para poder chegar lá. E foi, tipo assim, querendo ou não, é um tempo rápido, mas que tecnicamente ali pra gente demora, né? Chegando lá, então, a gente conseguiu ter a disponibilização de um DEA pelo corpo de bombeiro, a gente conseguiu aplicar, reconhecer um choque, né? Aplicou, trouxe ele de volta, né? Ou seja, foi um período de 10 minutos tudo isso que fez a diferença, né? Aí, a importância do por que de treinar a comunidade? Porque qual que foi o instinto do pessoal que estava ali? Vamos pegar ele, colocar na caminhonete e levar ele para a Santa Casa, né? Então, tecnicamente era o tempo que ia levar, mas será que ele ia suportar o processo de chegar até na Santa Casa? Então, por isso que é importante. E era um lugar improvável. Logicamente, qualquer lugar pode acontecer, né? Então, a urgência e emergência acontece em qualquer lugar. Mas não era um lugar que a gente esperava, dentro de uma igreja, né? E acontecer. E hoje ele tá firme e forte, tá melhor que a gente. Beleza. E detalhe, ele foi pra Santa Casa, depois foi pra Santa Casa de Ribeirão Preto, fez cirurgia de peito aberto, né? Tinha que fazer lá acho que, vascularização de válvula lá, tal, tudo. Melhor que a gente, assim, e olha como que o bem feito, o básico bem feito salva vidas, né? Então, cara, foi tipo assim, muito importante. Dá um ânimo, né, de você querer se capacitar mais, né? Porque hoje a gente conseguiu trazer toda uma infraestrutura, a gente tá com uma ideia agora de aderir um DEA para a igreja, né? Então, por mais que não tenha o fluxo de pessoas, mas, tipo, aconteceu ali, né? Então, a gente tá com essa ideia de treinar também o pessoal também ali relacionado a primeiro socorro. Então, foi um trabalho bem legal pra caramba, né? Foi, assim, uma emoção boa e melhor ainda, a hora que a gente viu ele depois de um mês voltando lá,
né? Só não dá o testemunho de novo, porque senão você para aí de novo, né? Só agradece. Mas é legal pra caramba. Mas voltando, essa importância de treinamento aí da comunidade, esse tempo de resposta rápido, né? Porque qualquer um hoje pode, né? O primeiro socorro, ele é instituído apenas pelo profissional ou qualquer pessoa pode realizar o primeiro socorro? Você tocou em vários pontos importantes aí. Vou até pegar alguns ganchos, tá? Respondendo, depois eu volto um pouquinho. O primeiro socorros, ele pode ser realizado por qualquer pessoa, tá? Em qualquer situação. Qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo e qualquer mínimo que fizer já é considerado um primeiro socorro. Então, uma ligação que você faz de você visualizar algo e chamar ou ligar 192 ou 193, né, que é SAMU e bombeiro, você já está prestando um primeiro socorro. O profissional de saúde em si, a gente recomenda uma capacitação voltada à urgência e emergência específica ou atendimento pré-hospitalar. Então, se a gente trazer isso para cursos, né, que é o nosso ramo, para o leigo, essa pessoa que pretende não trabalhar, não é um profissional da saúde, não pretende trabalhar no hospital ou na ambulância, a gente tem o curso de primeiro socorro básico, que é justamente para essa pessoa que não vai atuar, mas ela pode se deparar com uma situação como essa, um engasgo numa festa, uma parada numa igreja ou alguma coisa assim. Então, primeiros socorros, ele é para todos, né? Hoje a gente tem algumas legislações também voltadas para primeiros socorros. A gente tem uma lei muito famosa, que é a Lei 13.722 de 2018, que é a Lei Lucas, né? Que foi constituída aí por conta de um óbito de uma criança. Então, hoje é uma lei federal. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem duas leis que caminham junto, que são estaduais, que é a capacitação de pelo menos 1/3 dos colaboradores de escolas, recreação, enfim, todo mundo que trabalha com o público infantil. Então, é uma regulamentação que hoje a gente tem de obrigatoriedade nas escolas. E eu penso que o objetivo, tá, maior de tudo isso daí é justamente essa intervenção rápida. Porque você me contou uma história que eu acho que ela poderia ter tido um desfecho diferente se não tivesse um profissional treinado lá para dar o primeiro atendimento. Porque hoje a gente tem estudos de estatísticas que para cada minuto que uma parada cardiorrespiratória ela acontece, para cada minuto que eu somente vejo aquilo e não faço nada, não tem uma intervenção, o paciente ele perde de 7 a 10% de chance de sobrevida a cada minuto. Já uma parada cardiorrespiratória presenciada e assistida, o assistida ele você tendo uma intervenção assim como vocês fizeram, essa porcentagem ela diminui para 3 a 5% por minuto. Então eu tenho de 7 a 10 e de 3 a 5. Olha como isso aí cai, tá? Então vamos supor, se você pegar no máximo aí, de 3 a 5 não, 3 a 4%. Se você pegar em 10 minutos uma parada cardiorrespiratória que você só presenciou e não fez nada, ou simplesmente levou dentro do carro e dali 5 minutos você chegou no hospital, não é 5 minutos. Por quê? Você vai chegar ali, vai ter que colocar numa maca, vai ter que correr lá para dentro da sala de urgência. O pessoal vai ter que, posiciona a escadinha, pega a prancha, meia prancha para colocar e iniciar a RCP, mais uns 2 minutos. 7 minutos, a gente coloca 70% de chance 70%. que ele perdeu. Agora, conforme vocês fizeram a intervenção, optaram por deixar lá, iniciar as manobras de suporte básico. Esse paciente, a cada minuto que passou, ao invés dele perder 10, ele perdeu de 3 a 4%. Ou seja, 28%, 30% ele perdeu de chance. Sobrou 70% ainda. 70. Se tivesse feito ao contrário, sobraria só 30%. Você entendeu? Então, hoje a gente tem no nosso leque de cursos, né, um curso específico para isso, que é para aquela pessoa que realmente ela não vai atuar, mas ela vai saber reagir numa situação de uma festa, de um culto, ou em qualquer situação que ela se deparar com uma urgência, seja ela traumática, seja ela clínica. Nesse curso a gente aborda como que essa pessoa ela vai solicitar ajuda, né? Qual que é o agravo que eu solicito o bombeiro, qual que é o agravo que eu solicito o SAMU e qual que é o agravo que eu posso manipular a pessoa. Porque tem situações também que mais vale a pena
essa agilidade de levar até um pronto atendimento, né? Porém, tem situações que são extremamente contraindicadas, que eu não devo movimentar o paciente, no agravo traumático, por exemplo. E a outra questão, que depois é assunto também grande, que é a hemorragia. A gente tem aí várias histórias, né? Tem aquela famosa do noivo no casamento, dançando Essa é com famosa. a taça, que provavelmente perfurou uma artéria femoral e a pessoa morreu por hipovolemia, né? O vulgo esgotado, para quem não conhece. Então, assim, são situações que, tendo uma pessoa com um treinamento básico de primeiros socorros, talvez não todas vão ser solucionadas, mas a grande maioria, elas vão ter um desfecho positivo. Trazendo essa questão da Lei Lucas, né, a questão desse treinamento, né? A gente sabe que as escolas têm que ter uma certo tipo de porcentagem aí de treinamentos, né? Uhum. Mas e os outros locais, né? Por exemplo, supermercados que têm uma grande área de circulação de pessoas, academias, né? De Uhum. quem que é a responsabilidade de trazer esse treinamento? Hoje, as instituições, fora essa de ensino e recreação infantil, elas vão reger um pouco, o que vai reger um pouco sobre elas seriam as normas regulamentadoras. Então, a gente tem aí um local que a gente ainda não tem uma legislação específica para isso, a gente vai ter as normas regulamentadoras. Por exemplo, se a gente pegar a NR7, né, que ela fala sobre a saúde do colaborador, do profissional. Então, em algumas instituições está previsto também uma capacitação de primeiros socorros, assim como outras que prevê uma atualização anual de trabalho em altura, em espaço confinado. Então, hoje a gente não tem nada muito efetivo em termos de legislação que obrigue essas outras instituições a ter esse calendário ou anual enfim, um período pré-estabelecido para uma capacitação ou uma obrigatoriedade desse treinamento para os seus colaboradores. Ou seja, tecnicamente, se acontecer, aí põe a mão na consciência, vamos treinar porque aconteceu aqui. Ou não seria muito bem esse pensamento assim? Também, hoje, infelizmente, o brasileiro ele trata muito o problema, não trata muito a prevenção, né? Prevenção. Então a gente começa a pensar depois que o agravo foi instalado ali. E a gente não pensa o que poderia acontecer. Vamos fazer para que não aconteça, né? Então a gente, infelizmente, a gente espera acontecer, vê como foi o acontecido e começa a trabalhar em cima daquilo que a gente O, presenciou. Uma coisa que eu reparei que, tipo assim, eu acho que foi o essencial foi a comunicação naquele cenário. Principalmente uma coisa que eu nunca tinha observado, né? Porque eu acho que quando a gente fala de onde vai fazer um treinamento de primeiros socorros ou de sala de urgência, na verdade, atendimento pré-hospitalar, sempre fala da comunicação tem que ser efetiva e direta, né? Nos Sim. manuais lá do ACLS, comunica, fala, você liga pro SAMU ou liga pro 192, mas você tem que apontar. E isso realmente faz a diferença, porque eu nunca tinha reparado, na verdade, eu nunca tinha entrado nesse cenário para saber qual que seria realmente a minha ação, se eu ia falar isso, não. E realmente fica no automático mesmo, né? Você tá ali fazendo o atendimento, a gente reconheceu ali a parada ali novamente ali, realmente. Aí, do nada, você já vira e fala assim, ó, liga pro 192. Então, não foi nem SAMU, por quê? Para não saber, mas qual que é o telefone? Né? Você, não, você já... Então faz a diferença legal. Os pequenos detalhes, que é um grande detalhe, mas o pequeno detalhe faz a diferença na comunicação. E a comunicação também entre eu e o outro profissional que estava presente também, por mais que a gente nunca trabalhou junto, né? A comunicação foi efetiva, cada um sabia o seu trabalho, cada um sabia suas atribuições também. E foi muito legal, tipo assim, de uma forma de ficar feliz realmente pelo resultado, porque vale a pena. Uhum. É o que volta ao começo, né, Thiago, que a gente conversou. Não adianta nada você estudar, você se capacitar tal e você não conseguir fazer a diferença. Então, eu acho que a gente, profissionais da área da saúde, acho que esse é o objetivo, né? Fazer a diferença. E eu acho que um lugar que deveria ser muito bem investido primeiros socorros, né? Acho que na verdade não seria tanto o primeiro socorro, mas sim o atendimento de urgência, é na saúde pública, né? Porque quando se fala de saúde pública, o pessoal acha que o profissional que trabalha ali não vai mexer com urgência e emergência. Mas é o primeiro lugar, se tiver um vizinho ali engasgado, é o primeiro lugar que a pessoa vai ser encaminhada, vai ser lá.
né? Porque é o ponto de referência. Agora, a família não quer saber, né, se ali é o lugar certo ou não. O porto seguro dela é ali, né? Não é o SAMU até então. Então, eu acho que tem esse treinamento da atenção básica, né? Eu acho que ainda não tem tanto treinamento. Eu acho que o pessoal se desliga muito, né? A saúde pública, eu vou fazer só isso. Urgência e emergência é dentro do hospital ou dentro de uma ambulância. Acho que o pessoal separa, sendo que é integrado, né? É uma rede integrada. Eu volto a bater na mesma tecla, né? Não, não trabalho com isso, aqui não é para isso, então não tem por que investir nisso. Quando na verdade é a mesma situação que você se deparou. Você estava ali num culto. Você não foi ali para esperar alguém ter uma parada e falar, bom, na hora que alguém parar aqui eu vou ter uma intervenção. E bem citado, como você observou aí, essa questão da, de ter uma liderança, né? Isso é importante, e de uma boa comunicação. A gente não pode tentar levar para um leigo a necessidade dele saber algumas coisas que a gente sabe. Faz compressão. O que é compressão? A pessoa não vai saber. Liga para o SAMU. A pessoa está num auge de adrenalina, daquela carga de medo, aquela mistura de sentimento, que ela não vai lembrar algumas coisas que para nós é muito simples, né? Então, perfeito, liga 192, eu vou fazer isso, você faz aquilo, delegar funções é muito importante. E a gente tem uma tríade, né? Que é essa questão, que é a observação, a comunicação e a percepção. Se você não conseguir observar esses três, colocar em prática esses três cenários, né? Observar o que está acontecendo, saber se comunicar com aqueles que vão intervir e a percepção do que pode acontecer, a gente não vai ter um êxito. Então, é uma tríade de um bom atendimento. Então, começa Essa questão dessa de forma. percepção, eu consegui destacar a hora que o pessoal se ofereceu para ajudar. Porque a gente praticamente fez ali, chegou a fazer mais ou menos uns 4 ciclos de RCP, então cada um fez 2 ciclos. Querendo ou não, você cansa, por mais que você faz todo dia, você cansa. E vem o pessoal querer ajudar, né? Mas aí a gente parou para pensar, bom, ninguém tem um treinamento. Aí se tiver o treinamento, tá naquela emoção de ver uma pessoa que tá ali praticamente todo dia ali com você, naquela situação. Será que a hora que ele vai fazer a compressão, ele vai colocar a força certa, entendeu? É um paciente idoso de 70 anos, né? Será que ele vai colocar muita força e vai lesionar, vai fraturar? Então, a gente disse, não, vamos focar só na gente mesmo, né? A gente faz a RCP e as compressões torácicas e foca no que tem que ser focado. Então, a gente conseguiu gerenciar. Foi um negócio fantástico, assim, eu fico muito feliz mesmo, assim, pelo resultado, assim, muito feliz mesmo. E, Thiago, você colocou 2 pontos importantes que eu considero, que é quando encaminhar para um serviço de emergência e quando não encaminhar. Que exemplo você consegue dar pra gente? Joia. Vamos pegar um exemplo de não encaminhar. A gente não deve, assim, tentar manipular o paciente numa situação. Seria um trauma. A pessoa caiu de algum lugar, está mexendo aí, consertando um telhado, né? A gente vê também o idoso, a queda do idoso, e é normal o familiar a pessoa fica lá no chão, o familiar tenta levantar e pôr num sofá. Então a gente chega, muitas das vezes, o idoso está com encurtamento do membro, né? Do membro inferior, que são as pernas, rotacionado, bem característico de fratura de fêmur, né? Ou de trocânter ou até pélvico, que esse paciente já foi manipulado. Então, quanto menos a gente manipular, menos a gente vai agravar. Ou seja, tem que ser uma manipulação técnica específica, com uma imobilização. Então, esse tipo de paciente, por exemplo, se acontecer aí de cair um idoso, que ele não consegue levantar, você presenciar alguém que foi fazer uma manutenção na sua casa e caiu da escada, caiu no telhado, o ideal é não manipular essa pessoa se ela não tiver condições, tá? É claro, a pessoa tomou um trupicão, caiu de joelho ali, não mexe, também a gente não precisa ser extremista, né? Mas a pessoa está com dor, não está conseguindo levantar sozinha, é muito importante a gente não manipular esse paciente, tá? Certo. Ao contrário de, por exemplo, a pessoa tá numa dor abdominal, alguma coisa assim, talvez nada vai impedir que ela possa ir de meios públicos, né? Ou com um terceiro ajudar ali. É claro, tem dor e tem dor, né? Tem a dor que a pessoa não consegue nem se mexer. Claro que é indicado chamar um serviço de atendimento para iniciar o atendimento ali, né? Não só o transporte. Então, são situações e situações.
Importante é ligar, pegar algumas orientações, isso também é muito válido. E só voltando um pouquinho da questão que você falou de conhecer a pessoa ali na hora do atendimento, hoje, e talvez não realizar uma compressão eficaz, pensando ali, né? Nossa, tô apertando o peito da pessoa que estava aqui do meu lado agora, né? Hoje até uma das recomendações da American Heart Association, né? Que é uma associação que distribui, junto com a IUCOR aí, protocolos, principalmente aqui para a região das Américas, né? América do Norte, Central e Sul, que a gente se baseia mais nesses protocolos do que nos europeus. Então, é a recomendação do feedback, até em treinamentos. Então, hoje é recomendado que a gente tenha dispositivos e o GAT investiu nisso. Que a gente tem manequins hoje que a pessoa faz a compressão ali, esse manequim ele tem sensores que vai calcular qual foi a pressão que você fez no peito do paciente, quantos milímetros de pressão você conseguiu imprimir, como que foi o seu retorno da mão sobre o tórax do paciente, se deixou o retorno da expansão do tórax voltar ao normal para poder, popularmente falando, para encher o coração novamente, para conseguir bombear de uma forma manual, qual foi a velocidade que você imprimiu nesse ritmo de compressão. Então, isso é importante, porque a pessoa que faz esse curso, ela vai ter uma noção ali na prática de qual foi a pressão que ela colocou durante o treinamento e ter mais ou menos uma ideia. É a mesma ideia da música que a gente estava comentando antes, né? A pessoa tem uma música na cabeça, aquilo já frisa para ela qual que é a velocidade que ela vai fazer as compressões. E voltando só mais um golinho, a questão da capacitação para as outras instituições, né? As empresas, enfim. Não tenho um número para te falar assim, um número documentado, mas isso de experiência própria, toda a situação que a gente chegou, seja ela traumática ou clínica, que tinha alguém já prestando um primeiro socorro, que tinha alguém que sabia o que fazia naquele local, a gente teve um desfecho bem mais positivo do que aquela que ninguém fez nada, entendeu? E quando eu falo disso, eu não falo simplesmente de fazer algo no paciente. Já me deparei numa situação, foi um caso grave, com óbitos, numa usina, por exemplo, que a gente chegou lá, o pessoal estava perdido, não sabia como dirigir a gente até o local. Porque o que para uns acha que é simples, para a gente é totalmente novo. Então, assim, ó, vai lá atrás da caldeira. Onde que é a caldeira, cara? Eu ia perguntar, o que é uma caldeira? Exatamente. Então, assim, é importante cada um já saber a sua função, como você falou, que, por exemplo, tem algum evento numa empresa, tudo isso a gente treina também, né? Peraí, alguém está preso em algum lugar, fica um na recepção, por onde que essa ambulância vai chegar, né? Você vai avisar aqui, ó, já fica outro ali para falar que aqui você vai ter que descer essa rampa, ó, já fica um outro ali para avisar que tem que subir a escada, você entendeu? Então são esses pequenos detalhes que fazem a diferença final. Às vezes a gente fica rodando, procurando paciente e não sai do lugar. Sabe uma coisa que realmente estressa, vou usar essa palavra, quando a gente faz atendimento em condomínio. Porque aí você tá com a sirene ligada, né? Aí o porteiro, eu sei que tem os protocolos que tem que ser seguido, mas parar para ligar, para saber se autorizou a ambulância a entrar e pegar depois e ainda tem que aguardar porque o socorrista tem que passar o CPF, uma identidade. Fazer um cadastro. Aí assim, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Não, eu acho que falta essa questão de treinamento. Na minha opinião, eu vejo que é uma falta de treinamento de como gerenciar, ou seja, se tem um protocolo de entrada no condomínio, tem que ter um protocolo de entrada em situações de catástrofes, vamos supor assim, né? De serviços especiais, seja aí do SAMU, Corpo de Bombeiro, policial, né? Então tem que ter uma forma diferente, né? E pensando nisso, para finalizar, essa questão do primeiro socorro, quando você acha que deve ser introduzido na comunidade, né? Qual é o melhor caminho de introduzir essa conscientização da própria população também, né? Ou da própria comunidade do bairro de buscar este conhecimento? Eu acho que assim, nós já estamos atrasados, pensando num país que busca o desenvolvimento, tá? Esses primeiros socorros, no meu ponto de vista,
já deveria ser abordado ali no ensino fundamental. A gente tem hoje estudos que mostram que a criança, né, até a fase pré-adolescência, ela tem uma absorção de conhecimento, uma absorção de conseguir guardar muita informação nessa faixa etária e aí no começo da adolescência. Então, assim, aquilo que você consegue colocar ali, quantos já não viram, né, que a criança aprende uma coisa na escola, chega em casa, ô mãe, ô pai, ô vó, olha aqui que eu aprendi, que não sei o que lá. Então, aquilo grava, sabe? E a criança, ela é um multiplicador. A criança, ela não tem tantas atribuições quanto um adulto, aquela vida corrida que hoje acho que a internet, né? O mundo hoje proporciona pra gente de a gente, se quiser, não ter um minuto de um momento vago, cara. Vai. Porque assim, não que eu seja velho, mas eu peguei o período antes da internet, que chegava a hora assim do dia, à tarde, você sentava num sofá, meu pai ia contar a história de como era antigamente, aquela coisa eraiada. E hoje não, cara. Hoje a gente tem aquele minuto de tranquilidade, o que a gente faz? A gente já vai pegar aqui, vai desbloquear o celular, vai começar a ver mensagem, vai começar a ver um vídeo, alguma coisa. Então hoje, esse mundo moderno, ele proporciona para que a gente seja dinâmico todo momento que a gente está acordado. E como eu disse, friso novamente, a gente trata o problema, não trata a prevenção. Então, essas instituições que a gente acompanha, aí, principalmente eu acompanho nesses 12 anos de GAT, a grande maioria nos procura quando? Quando aconteceu algo, e aí eu vou precisar trabalhar em cima daquilo para que não aconteça novamente. Então, eu arrisco sem medo de errar. 90% das empresas que a gente faz alguma capacitação, que não é de obrigatoriedade dela, que ela faz simplesmente isso, vamos fazer o a mais, 90% é porque aconteceu alguma coisa e aí eles resolveram criar um plano para que se acontecer novamente seja melhor, tenha um resultado melhor. E 10% aí é aquela empresa conscientizada, né? Não estou falando aqui da área da saúde, tá? Estou falando aqui dos outros segmentos. Que pensa, ó, pode acontecer, então vamos trabalhar para que, se acontecer, a gente esteja preparado. Então, eu acho que isso é importante. E o Brasil tem bastante relatos mesmo, né, de acidentes que aconteceram e equipes que não estavam preparadas, né, para lidar com a situação. O maior, por exemplo, a Boate Kiss, né, rompimento de barreiras, né, agora a gente teve as enchentes, né, o jogo de futebol, né, recentemente, acho que foi o que mostrou mais essa questão de que não está capacitado, a gente está falando de clubes que têm dinheiro, né? Sim. A gente está falando de um esporte que tecnicamente domina praticamente o mundo inteiro, o futebol, né, e não tem profissionais capacitados. Logicamente, lá foi uma... ainda tem algumas situações de ver o que pode ter acontecido, né? Ainda cabe discussão, por exemplo, o caso mais recente do jogador aí no jogo do São Paulo. Mas a gente tem casos claros, com imagens, né? De, por exemplo, um jogador sofreu um trauma durante o jogo e a pessoa colocar um colar cervical que estava ali atendendo o Campeonato Brasileiro ao vivo, sendo transmitido para não sei quantos países na época que a Globo fazia aquela transmissão gigantesca. E a pessoa sacar um colar cervical e nem montar o colar cervical para aplicar no paciente. O outro colocou ao contrário, a parte da frente colocou na parte de trás. É o que mais tem, né? Então, peraí, a nossa função talvez não é apontar culpados, mas a nossa função é a gente identificar que há problemas e como que a gente pode corrigir isso. Peraí, onde pecamos aqui? Foi na hora de contratar a empresa? Contratamos o mais barato? Ou contratamos aquela empresa que tem uma referência, né? Quem está prestando serviço para a gente? É uma empresa que tem uma credibilidade no mercado? Ou foi por relação a valores, né? Então, eu penso assim, que até nos cursos, né? Quando nos procuram, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa fala, tá caro, né? Mas por que eu andei pesquisando aqui, uma empresa tal faz por tanto? E nós temos um lema no GAT, nós não queremos ser lembrados pelo melhor preço, a gente quer ser lembrado pela qualidade. Tá? Então, peraí, quem são os profissionais que vão te capacitar? Quem são as pessoas que vão te treinar? Né? Então, a gente tem o nosso curso, que hoje é o carro-chefe, que a gente vai para a 41ª turma, que é a formação de socorristas.
Então a pessoa vai ter uma instrução lá, nada, vai ter 2 condutores socorristas, 2 técnicos de enfermagem, um enfermeiro, bombeiro, técnico de segurança do trabalho e um médico. Peraí, mas e quem são esses? Pô, cara que tá há 20 anos na corporação do Corpo de Bombeiro, cara mergulhador, cara trabalhou, né, resgate, no salvamento, nas motos. Peraí, quem que é o médico? Ó, o médico é um cara que hoje, tudo bem, hoje ele está coordenador, né? Mas não vamos colocar título, mas é alguém que trabalha há mais de 15 anos só no SAMU. Médico já participou da Stock Car, que já participou do resgate rodoviário, que já participou de vários eventos, né? Hoje eu, por exemplo, eu estudo há 6 anos sobre restrição de movimento da coluna. O que é o melhor para o paciente, né, com relação a essa estrutura? Então, peraí, quando a gente procurar uma empresa, não estou dizendo que o GAT é o melhor, mas eu estou dizendo que deve procurar empresas e entender o porquê. Da mesma forma que eu falo no curso, para que tudo que eu falar, você não acredita não, tá? Então, ó, quem fizer um curso com a gente, que eu falar alguma coisa, não acredita no que eu falar não. Vai pesquisa o que eu estou falando para ver se é verdade. Então, hoje a gente tem visto aí, às vezes eu fico até um pouco envergonhado de ver instituições que pensam de forma superficial. E a gente tem que pensar que antes de vir o nosso retorno financeiro, ele tem que vir qual que é a nossa responsabilidade mediante a sociedade. O que eu estou ensinando para o pessoal? Quando você se coloca na posição de instruir, você é uma referência para aquela pessoa. E o que você vai falar, a pessoa vai acreditar. Então a gente tem que pensar nesse qual que é a palavra? Nesse reflexo social que isso vai dar, nesse impacto. Por conta do quê? A pessoa vai fazer da forma que você ensinou. Se você não tiver embasado em ciência, né, aquilo que está evidente, você simplesmente está pecando diante do seu principal objetivo. Cara, se eu te falar pra você, você falou do curso Restrição de Movimento de Coluna, me colocou em assim, vários apuros em discussão. Por quê? Você vai lá... Só para te cortar um pouquinho, é um dos assuntos mais polêmicos da atualidade nos congressos, nos seminários. Cara, e tipo assim, vai discutir, beleza, Thiago, você estudou lá os 6 anos, né? Estudo ainda. Estuda, beleza. Eu também vou discutir. Discutir é uma forma de trocar informações. Mas eu também tenho o conhecimento, eu também estou estudando, entendeu? É diferente, por exemplo, de vocês, vamos supor, eu especialista no assunto e eu não sei nada e querer falar que você está errado. Para mim não tem papo, entendeu? Vai ter papo a partir do momento que os dois têm base científica para poder relatar, dialogar. Cara, aí chega lá o paciente sem a prancha. Aí o socorrista lá, o enfermeiro ou o médico vai falar da cinemática, aí você realmente vê que não é um critério. Mas o protocolo do hospital é o quê? Só é trauma sem estar com prancha e colar. Aí, assim, aí fica um pouco difícil. Aí você vai lá falar com o cirurgião. Tá de prancha? Tá de colar? Não. Ah, então não é meu. Mas doutor, é um trauma. Mas é que não tinha necessidade de fazer o pranchamento. Entendeu? Então o pessoal relaciona muito essa questão de protocolo de trauma, o pranchamento e colocar o colar cervical, né? Se não tem esses dois, não é um protocolo de trauma. Esse é um assunto que, assim... A gente poderia falar aqui por horas, né? Por horas. E eu confesso também, tá? Eu comecei o PHTLS na sua 9ª edição. Na verdade, na 8ª já trazia de forma bem discreta. Mas na 9ª ele já começou a apresentar ali na avaliação e manipulação do paciente. Sobre critérios de quando não restringir o paciente, né? O restringir é imobilizar, é pranchar. Vamos simplificar isso daí. Mas de forma bem vergonha, bem tímida ali, com uma página só, sabe? Já na 9ª edição, ele já traz scoop, ele traz maca a vácuo, ele traz os critérios baseados no Nexus, né, que é o mesmo que atua na urgência e emergência de pronto atendimento, que é a base do ATLS, hoje para avaliação no trauma. E esse paciente... esses critérios que a gente tem que empregar nesse paciente, de acordo com o PHTLS, se eu, de repente, achar que não há necessidade de eu aplicar uma prancha, ele tem que ter negativo para os 5 critérios que eles
trazem para a gente como para avaliar o paciente. Então, também, a gente tem aquela pessoa que, de forma superficial, acha que sabe alguma coisa. Não, esse aqui não precisa de prancha. Ah, é o bêbado que escorregou na rua. Peraí. Bêbado que escorregou na rua, o paciente está etilizado, então sinal que ele está sob influência de álcool, droga ou medicamentosa. Já é um critério para restringir. Só um exemplo, entendeu? Mas durante 2 anos, quem participou dos cursos aí, quando apareceu no PHTLS aí da 9ª edição, eu falava, gente, ó, é isso, isso e isso, eu não concordo. Eu era bem categórico em falar isso, não concordo, mas se está na literatura eu tenho que falar para vocês, mas não expressa meu ponto de vista. Só depois que eu comecei a entender, já ir partindo para o 3º ano de estudo, fiz alguns cursos, fui para o Rio de Janeiro, lá com o professor Wesley Pinto, um dos pioneiros que trouxe o RMC para cá, e fiz outros cursos, participei de... A gente falou agora a palavra, gente? Discussão. E bacana, e conheci várias instituições que implantaram protocolo, né? Então eu pensava assim, quando tá errado, se você engessando esse suposto protocolo de trauma, né? Que eu também desafio qualquer um trazer um protocolo de trauma aqui que fala para mim assim, ó, tem embasamento científico e que todo paciente que cai, que é trauma, eu tenho que colocar colar e prancha. Então hoje a gente já tem estudos mostrando que a prancha, ela é, eu acho, o melhor dispositivo para manipular o paciente, porque eu posso usar ele dentro do carro, eu posso usar ele fora e tal, mas ele não é o melhor em determinadas situações. E a gente já tem estudos aí mostrando o malefício da prancha. Tá? Só vou citar um estudo. Foi feito um experimento com 21 pacientes pranchados e... Não, foram feitos com 9. 21% desses pacientes retirou a prancha e simplesmente a dor desapareceu, tá? Sem nenhuma analgesia, nada. No intra-hospitalar. O paciente chegou Isso, no pré-hospitalar fixo, né? Na UPA. Então, pacientes trazidos até uma unidade de pronto atendimento, né? Ou centro de referência de trauma, e que queixavam de algum tipo de dor nas costas. E só depois da retirada da prancha, 21% desses pacientes a dor desapareceu, sem precisar de analgesia nenhuma. Então, peraí. De quem que a gente está falando? Alguma coisa tem. Mas, assim, é um assunto bem amplo. Vai ter outro encontro. O grupo GAT é grande, então tem bastante gente ainda para vir para cá. Thiago, cabe bastante gente nessa mesa aqui. Eu quero pelo menos vir uns 3 aqui, ó. Dá para fazer uma roda de discussão legal pra caramba. Para finalizar, 2 pontos, né? Separei uns mito e verdade aí, né? O primeiro fala que mais tem circulado é o quê? Engasguei, dou 3 tapinhas nas costas. Bacana. Você trouxe um questionamento que a gente teve até uma mudança aí no ano de 2022, que, de acordo com os protocolos, as recomendações, das diretrizes da American Heart, a gente fazia já isso no adultos. Você está falando? Não? Vamos falar da criança? Vamos começar da criança, então, do bebezinho. O bebezinho eu vou alternar, né? A tapotagem entre as escápulas, né? O tapinha nas costas, com a compressão aqui na linha mamilar da criança. Já no adulto, nós tínhamos direto os golpes subdiafragmáticos, né? O movimento de desengasgo, conhecido popularmente por uma manobra de Hennisch. Hoje as literaturas não trazem mais o nome Hennisch por questões judiciais, mas bastante gente conhece como manobra de Hennisch. Porém, a atualização trouxe o quê? Que deve ser alternado, hoje, as recomendações é que a gente alterne 2 de 3 manobras. Quais são as 3 manobras? Tapinha nas costas, né? Tapotagem entre as escápulas, os golpes subdiafragmáticos, que é a manobra de Hennisch, e a compressão torácica. Então, ele pede para alternar entre 2, preferencialmente iniciando com a tapotagem e depois com o golpe subdiafragmático, né? A pressão em forma de J do engasgo. Certo. Então, é isso. Aí, a pessoa que não é da área da saúde quer se capacitar para poder saber essas manobras, que curso que ela tem que fazer no GAT para poder se qualificar? Tá. 2 portas de entrada. A gente tem aquela pessoa que quer saber só superficialmente, não pretende trabalhar de forma alguma,
tá? Ela não está querendo, assim, conhecer o mundo pré-hospitalar para ver se ela quer entrar. Então, essa daí já está com a sua ideia fixa. Eu recomendo o curso de Primeiros Socorros Básico. A gente vai ensinar tudo isso também, mas não é um curso voltado com técnicas e equipamentos profissionais. E a gente tem um segundo curso, que é o curso de Formação de Socorristas, que é um curso de APH, de Atendimento Pré-Hospitalar, que também qualquer pessoa pode participar, porém esse a gente agrega o quê? Equipamentos e técnicas profissionais. Então, no Primeiros Socorros, a gente vai ensinar com aquilo que a gente vai ter em casa, tá? Então, a gente vai abordar aí situações de uma queimadura, o que eu vou ter em casa, de uma queda, de um sangramento. A gente não vai levar nenhum equipamento profissional que a gente sabe que não vai ter na casa da pessoa. Já o atendimento pré-hospitalar, que é a formação de socorristas, a gente vai abordar todos esses assuntos e um pouco mais, e a gente vai ensinar tecnicamente como que o profissional faz, tá? Certo. De suporte básico. E o profissional recém-formado, vamos falar assim, o enfermeiro e o médico que quer se capacitar mais ainda, que cursos que vocês conseguem oferecer para eles? Joia, para o médico e enfermeiro. O próprio curso de formação de socorristas também é indicado para o médico e enfermeiro que quer entrar para o atendimento pré-hospitalar. Por quê? Hoje, o que a gente tem como que norteia esses profissionais? O PHTLS e o ATLS, né? O trauma por um todo. O ACLS também ele vai conseguir abordar e ele acaba não caminhando tanto junto com a ambulância, que vai mudar pouca coisa, né? Do que eu vou abordar no pré ou no intra-hospitalar. Mas o Formação de Socorristas, ele é um curso que a gente vai abordar tanto a parte clínica quanto a parte prática, a parte traumática, de forma teórica e prática. E o que vai acontecer? Claro, o médico ele sai da formação dele sabendo manipular uma via aérea, sabendo manipular um paciente grave. Mas espera aí, e aquilo que a gente não aprende na formação? Quantos de vocês aí aprenderam na formação como manipular uma maca? Como articular e desarticular uma maca? Como introduzir uma maca dentro da viatura, né? Uma técnica de rolamento de extração veicular. Quem aí aprendeu na faculdade fazer retirada em ângulo zero? Então, são situações que a gente vai se deparar, que a gente vai ter que saber o que fazer, né? A equipe precisa estar treinada. E não adianta, assim, você que trabalhou também com pré-hospitalar, sabe que a equipe é muito reduzida. Muito reduzida. Quando você está em bastante, você está em 3. Cara, e você pode chegar numa situação que está em 2 vítimas, ou uma só complicada, que em 3 é muito pouco. Então, a gente recomenda também a formação de socorristas para esse público, tá? Para o médico e para o enfermeiro. E a gente tem outros 2 cursos que são específicos para médicos e enfermeiros. E eu falei para médicos, mas é para o médico, tá? Às vezes a pessoa confunde o para o médico com paramédico, que é uma profissão não existente aqui no Brasil. Que é o curso de atendimento em sala de urgência, que a gente aborda agravo clínico e traumático no suporte avançado. E o Emergências Pediátricas, que foi um curso que a gente teve aí final de semana, que o pessoal gostou. A gente teve uma aprovação aí, depois a gente faz uma avaliação de todos os cursos, né? E a gente alcançou uma nota 9,7 de média. Então a gente ficou muito feliz com esse feedback que a gente recebeu. E já conversei com as 2 pediatras que ministraram o curso, né? 2 especialistas no assunto, para que a gente já forme uma próxima turma para o ano que vem. Então, são os 2 cursos que eu indico aí pro pessoal da enfermagem e medicina. Para agora, tem algum curso? Ó, graças a Deus, nosso carro-chefe, que é o Formação de Socorristas, que está na 41ª turma, que é agora 28 e 29 de setembro. Ele já está aí desde julho com as vagas todas preenchidas e a gente já está formando para 7 e 8 ou 8 e 9, agora não lembro, de dezembro, tá? E a gente tem o Primeiro Socorros Básico, que é esse voltado para leigos, que é um mês que vem, a gente ainda tem vaga, 26 de outubro. E a gente tem o TICE, que é um curso diferente, que nós mesmos moldamos ele, que é o Treinamento Intensivo em Situações Críticas Emergenciais. Para fazer esse curso, já tem que trabalhar na área ou já ter uma noção de atendimento pré-hospitalar, e nele a gente coloca situações críticas. Então, o PH em as situações adversas, e além do APH em situações adversas, a gente coloca a parte aquática e já inicia resgate e salvamento com relação a ribanceiras.
que a E gente vai esse ter é em famoso, novembro. porque todo mundo fala desse daí. Ah, é? Esse aí é O famoso. pessoal Esse... gosta, porque assim, Não, é piscina. Antes a gente fazia no inverno, mas aí o não, pessoal. aí é sacanagem. Você Agora vai já ser em tá treinando. novembro. Tá treinando. Tiago, acho que pra gente finalizar aqui, né? Quando, acho que isso aqui resume todo esse episódio de hoje. Quando eu devo ligar pro SAMU, né? Porque SAMU não é Uber. A gente tem que entender isso. Quando eu ligo pro SAMU. Exatamente. O SAMU, o próprio nome já diz, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Então a pessoa que a gente é um pouco leigo, né? A gente está na área, não, mas a população, quando eu falo a gente, o brasileiro de forma geral, com relação ao que é uma urgência, o que é uma emergência. A gente já se deparou de situação que o paciente está em parada cardiorrespiratória, a pessoa acha que não é urgência, que a pessoa está dormindo ali, né? Está descansando, que tem um tempo hábil para atender. E é uma emergência. E tem gente que acha que bateu o dedão do pé na mesa é uma urgência. Você trabalhou na UPA, você sabe muito bem. Qual que é a principal urgência da pessoa que está lá esperando na UPA? É a dela. Ela acha que todas as outras não se sobressai sobre a dela. Então, assim, tudo aquilo que caracteriza uma urgência ou emergência deve chamar o SAMU. Então, um acidente de trânsito, uma pessoa aí com uma cólica renal, aquela dor insuportável que a pessoa não está conseguindo nem levantar, a pessoa com sangramento ativo, tudo isso são situações que o SAMU ele deve ser acionado. E tem situações também de vítima presa em ferragem, vítima afogada, que aí deve acionar o bombeiro, 193. E vai ter situações também que os populares vão ver as equipes trabalhando de forma integrada, né? SAMU e bombeiro junto, e há necessidade disso. E uma dica que eu dou para quem está em casa, eu já cheguei em situações de chegar no atendimento, tá lá a ambulância do convênio, o bombeiro e o SAMU. Então, assim, a gente aciona um serviço, eu sei que a gente está num momento de extrema angústia, de não saber o que fazer e liga para tudo quanto é recurso. Mas imagine, você está disparando 3 recursos para um único paciente, né? Então, tem mais gente que precisa. E pela nossa legislação e a forma que é usado hoje o serviço público, não é o suficiente. Não é algo que a gente consegue atender toda a demanda no momento que a pessoa precisa. Tem atendimento que a gente chega atrasado. E claro, a gente gostaria de chegar atrasado? De forma alguma. Eu gostaria de, tipo assim, tá passando na esquina que aconteceu o atendimento, o agravo ali e eu poder atender de imediato. Entendeu? Certo. Eu acho que é importante isso daí. O intuito, realmente, do episódio, eu acho que tem muito assunto pra gente conversar. Acho que o GAT tem muito pra vir aqui, né, com a equipe inteira. Então, hoje a gente quis trazer realmente essa introdução aí de primeiros socorros, já que é um curso que vocês oferecem para tentar alcançar o máximo possível de pessoas, pra gente conseguir fazer a diferença, né? Muito obrigado mesmo, Thiago, por ter aceitado o convite, por estar vindo aqui tendo essa experiência. Sou um grande fã seu, fã do GAT também. Eu já trabalhei algumas vezes com o Leandro ali, de ter a oportunidade de pegar alguns plantões dele. Já peguei plantão seu também, não sei se você se recorda. Já peguei plantão seu também. Então, muito obrigado mesmo, Thiago, aí pela honra, né? Pelo privilégio de ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que fico honrado de estar aqui participando do podcast Fala Infers, né? E parabéns pelo capricho, por todo esse carinho que você faz essa produção. E eu quero deixar aqui não só um convite para o pessoal participar dos nossos cursos, mas eu quero deixar também um oferecimento. Você que gostaria de fazer um curso no GAT, que está assistindo o podcast, está ouvindo, enfim, fala que viu no podcast Fala Infers, que a gente vai estar dando aí todo mês de setembro um 10% de desconto aqui pro pessoal do Fala Infers. Fechou, beleza? Viu, gente? Ó, aqui é uma via de mão dupla, entendeu? Então você ajuda a gente, ou seja, você se inscreve no canal, curte, compartilha essas informações também com seu vizinho, com seus familiares, ou seja, às vezes um dia você que vai precisar dos primeiros socorros, então a gente tem que compartilhar esse conhecimento. E ainda você ganha desconto ainda para se capacitar, Infers. É isso aí, muito obrigado, Thiago. Qual que são as redes sociais do Grupo GAT? Isso, tem que estar seguindo a gente lá, tá? Seguindo o Fala Infers e seguindo o GAT Brasil, @GAT Brasil. Vocês estão no YouTube também, Spotify? Não, estamos só no Instagram,
tá? A gente tem também o nosso site, gatbrasil.com.br, mas o nosso forte é o Instagram, que a gente divulga sempre, e o WhatsApp, que a gente tem lá nosso grupo VIP, onde a gente posta sobre os cursos e algumas outras coisas mais. Fechou. Então é isso aí, gente. Ó, tem o QR Code aqui na tela, então já garante esse desconto. Então é só escanear, você vai ser direcionado. Faça sua matrícula no curso, fala que você viu no Fala Enfers, garanta já seus 10%. Acompanhe também nossos patrocinadores, tá? E até o próximo episódio, Enfers. Obrigado!